Oi, caros alunos, novamente estamos aqui reunidos para falar um pouquinho sobre a relação entre a sociologia e a educação, a partir do que nós chamamos de sociologia da educação. Nessa unidade 3, nós vamos pensar a relação entre a educação, a escola e as relações sociais por um viés sociológico. Por que por um viés sociológico? Porque essas relações sociais elas podem ser analisadas por outros vieses. A educação, a própria escola também podem ser analisadas por outro viés. Mas o nosso interesse aqui é pensar, olhar para essa instituição, escola, para essa prática social que é a educação e para essas relações que são estabelecidas no meio social, por esse viés que a sociologia nos possibilita. Então, a partir disso, nós podemos pensar, eu trago uma inquietação que ela é disparadora do nosso pensamento, né? Que é, quais são as características das tendências pedagógicas no âmbito da educação e suas correlações com a educação, no modo como orientam as práticas escolares na construção de uma prática educacional crítica e emancipadora. Por quê? Qual é o papel da escola na nossa sociedade? O papel da escola na nossa sociedade é formar sujeitos que sejam críticos, que sejam emancipados na forma como pensam e na forma como constroem esse pensamento e como se posicionam no mundo, alcançando assim a um princípio constitucional de que é o acesso à cidadania. Então, para que a escola consiga dar conta dessa dimensão, é preciso que, para além de conteúdos, nós possamos estar instigando os nossos alunos a pensarem em questões de natureza crítico-reflexiva dentro desses conteúdos. Nessa perspectiva, a gente pode pensar, então, numa visão sociológica e atividade educativa. Essas duas dimensões elas são indispensáveis para a formação daqueles que se propõem educadores, no caso, nós, professores. Como colocado nas aulas anteriores, nós não temos como pensar a educação, a escola, a prática pedagógica, o nosso fazer, separados dos fenômenos sociais que ocorrem à nossa volta. Então, toda prática pedagógica ela está permeada por valores, por crenças, por estereótipos, que sobre muitos aspectos podem determinar ou reforçar a forma de pensar e agir limitadores de nossa experiência no presente. Isso quer dizer o quê? Que toda prática pedagógica ela é dotada de uma intencionalidade. Dotada de uma intencionalidade e de uma visão política de mundo, político-social, a que me refiro, e que, portanto, o modo como eu percebo a educação, o modo como eu considero que seja a educação, isso automaticamente reverbera no modo como eu ministro a minha aula, no modo como eu escolho levar determinados conteúdos, determinados assuntos para o meu aluno. Por quê? Porque, enquanto professor, eu só posso ensinar aquilo que eu sei. Então, esse saber, ele inicia com uma noção teórica, que vai ser posta, vai ser calibrada numa prática, quando você consegue fazer as articulações, vendo os desafios que existem entre teoria e prática, e diante desses desafios, você vai pontuando e você vai estabelecendo conexões. Lembrando que a competência do professor, inclusive, ela se constrói justamente no momento em que você tem uma prática desafiadora e você consegue, de alguma forma, ter uma dimensão teórica capaz de articular e de resolver, ainda que parcialmente, os problemas dentro daquele contexto, né? Nisso, nós podemos pensar que os processos formativos impõem desafios que vão além da mera exigência do domínio de conteúdos e técnicas de ensino, mas requer, como afirma Adorno, uma autorreflexão crítica, capaz de contrapor-se à ausência de consciência a respeito do que somos, do que fazemos, do como fazemos e do que para que fazemos, né? E aí a gente pensa em princípios didáticos básicos, como professores, que nós precisamos ter sempre em mente, ao entrar numa sala de aula. Que conteúdos ensinamos? Para que estamos ensinando esses conteúdos? Para quem estamos ensinando esses conteúdos? Como avaliamos? Quem é o meu aluno? Quais são os interesses que ali estão postos? De onde ele vem? Para que assim você possa, inclusive, ter em vista, você ter um horizonte de que tipo de aluno você está formando. Então, essas perguntas são fundamentais para orientar o trabalho pedagógico. E aí, essas perguntas elas são respondidas quando a gente olha para o meio social. Então, a partir disso, a gente pode pensar também na relação entre educação e sociedade a partir de algumas concepções clássicas no campo da educação. Nós temos, a partir da leitura de alguns autores, a exemplo de Lucchesi e Saviani,
três visões de educação, né? Sempre nessa correlação, educação e sociedade. Mostrando para vocês, pelo olhar da sociologia, a filosofia também vai fazer essa leitura fundamental para a gente perceber como a educação e sociedade elas não se apartam, né? Então, primeiro nós temos uma noção de educação como redentora da sociedade, educação como reprodutora da sociedade e educação como transformadora da sociedade. Nos slides a seguir, eu vou mostrar o que caracteriza cada uma dessas visões, cada uma dessas tendências dentro do campo educacional, tá bom? Então, o que seria uma educação como redentora da sociedade? Ela concebe a sociedade como um conjunto de seres humanos que vivem e sobrevivem num todo organizado e harmonioso, e considera, então, a educação uma instância exterior e superior a essa relação, a esses sujeitos, capaz de adaptar o indivíduo à sociedade e à integração de todos os indivíduos no corpo social, sendo, portanto, a educação considerada autônoma, ou seja, ela não recebe interferências, é quem interfere na sociedade, ou seja, essa visão da educação como redentora da sociedade, ela não percebe que a educação, ela recebe interferência do meio social. Pelo contrário, ela interfere sobre essa sociedade e no sentido de redimir essa sociedade por meio da educação. Então, a educação seria redentora da sociedade, de seus problemas sociais. Essa é uma primeira visão dentro do campo do estudo sociológico da educação. Uma segunda visão é a educação como reprodutora da sociedade. O que isso quer dizer? Considera que a educação faz integralmente parte da sociedade e a reproduz. Em que sentido? Reproduz em todos os seus aspectos, sejam aspectos positivos ou negativos. Então, se a educação ela é reprodutora da sociedade, ela vai reproduzir aqueles aspectos que são benéficos, que são positivos, que são qualitativos, assim como ela também vai reproduzir aspectos que não são tão benéficos e não são tão qualitativos. Diferente da tendência anterior, esta aborda a educação como uma instância dentro da sociedade e exclusivamente ao seu serviço, ou seja, na visão da educação como redenção da sociedade, ela é externa. Aqui não. Compreende a educação como uma instância que está dentro da sociedade e a seu serviço, para reproduzir aquilo que a sociedade faz. Não redimindo suas mazelas, mas reproduzindo no modelo vigente, perpetuando assim o modelo. Ou seja, ela não está preocupada em transformar a sociedade, mas em reproduzir os valores vigentes. E aí o que precisa a gente pensar? E discutir quais são esses valores. Porque se ela não está preocupada em transformar, em modificar, em contribuir para uma concepção diferente, e se esses modelos, esses valores, eles são distorcidos de uma visão que forme para a criticidade, para a cidadania, nós vamos ter uma educação que vai reproduzindo modelos extremamente diretivos e extremamente distanciados de uma educação para a criticidade. Ela é crítica e reprodutivista desde que aborde a educação a partir de seus determinantes, vendo somente como elementos destinados a reproduzir seus próprios condicionamentos. Certo? Ou seja, ela é crítica e reprodutivista, mas a partir desses determinantes. Já a terceira concepção, como transformadora da sociedade, compreende a educação como mediação de um projeto social. Aqui nós já temos uma outra visada, que a educação ela é um fator que vai mediar projetos de transformação social. Ela nem redime e nem reproduz a sociedade, diferente das visões anteriores. Mas ela serve de meio, ao lado de outros meios, não é sozinha, para realizar um projeto de sociedade. Lembrando que a educação, sobretudo a educação escolar, ela não consegue fazer tudo sozinha, mas ela tem um grande papel. Então, por isso que ela, junto a outros meios, ela vai realizar um projeto, vai contribuir para a realização de um projeto de sociedade. Essa tendência, então, ela não coloca a educação a serviço da conservação de determinados valores, demonstra que é possível compreender a educação dentro da sociedade, ou seja, dentro dessa sociedade, compreendendo seus elementos, seus componentes culturais, históricos e sociais, e também suas problemáticas inerentes a esse contexto. E aí, como é que essas três visões, a educação como redentora, a educação como reprodutora e a educação como transformadora, isso vai implicar na nossa prática pedagógica? De maneira geral, nós temos tendências ou concepções pedagógicas que vão estar dentro desse eixo. A primeira tendência é a tendência liberal,
que enfatiza o preparo do indivíduo para o desempenho de papéis sociais de acordo com as aptidões individuais, né? E aí, dentro dessa perspectiva, vão estar estudos de natureza mais tradicional, de uma pedagogia mais tradicional, e a pedagogia progressista, aquela parte da análise crítica das realidades sociais que sustentam as finalidades sociopolíticas da educação. Aqui já busca justamente considerar esse contexto, essas práticas sociais, esses contextos sociais, é onde vai, por exemplo, surgir com bastante proeminência a perspectiva de Paulo Freire, de pensar a autonomia dos sujeitos, de pensar uma leitura crítico-social dos conteúdos, para que a gente possa fazer, a partir dessa leitura crítico-social dos conteúdos, levar não apenas o conteúdo pelo conteúdo, mas como pensar conteúdos que possam servir para a transformação dessa sociedade. Então, em síntese, né, as correntes sociológicas e educacionais, como nós vimos, independente de sua teoria particular, elas sugerem que as soluções para os nossos problemas podem ser melhor alcançadas por meio do pensamento crítico e ponderado sobre a relação entre mudanças perturbadoras e ideias resistências. O que seriam mudanças perturbadoras? O princípio de que mudanças elas só acontecem em momentos de crise. É a crise, é o incômodo, é o mal-estar com uma determinada situação que não está positiva, que não está boa, que a partir delas que a gente começa a refletir, que a gente começa um movimento que vai destruir, né, que vai desconstruir ideias resistentes e tradicionais e que comprometem uma educação para a criticidade, né? Esse discurso teórico, ele leva ao argumento e ao contra-argumento, né? De outro modo, ele deixa de ser teórico e passa a ser um dogma ou um fato aceito. Então, esse discurso teórico, ele é fundamental para que nós possamos nos posicionar dentro desse campo educacional, né? E a sociologia, em relação à educação e à escola, como é de sua natureza, vive uma tensão permanente. Por que vive uma tensão permanente? Porque a sociedade, a educação e a escola, elas vivem essas tensões permanentes. Porque a todo momento elas estão sendo chamadas a mudarem, a reverem seus paradigmas, reverem seus modos de fazer e de estar socialmente. Se a gente for olhar a história recente, os acontecimentos recentes, olha os desafios a que a educação e a escola têm passado nos últimos anos. A exemplo do que aconteceu agora na pandemia da Covid-19, né? O quanto a escola, a partir de um fenômeno social de natureza mundial, que acometeu aí de forma assustadora toda essa esfera, o quanto a escola, o quanto a educação e os seus sujeitos, professores e alunos, tiveram que rever as suas práticas e o seu fazer. Então, isso é um testemunho, isso é um exemplo muito claro de quanto a relação entre escola e sociedade ela é ali permanente e quanto essa tensão ela vai acontecendo à medida que vai também acontecendo o desenvolvimento dessa sociedade, muito marcado pelos avanços tecnológicos, digitais, midiáticos, as mudanças de geração. E tudo isso vai configurando a necessidade de nós pensarmos essas questões, tá bom? Então, essa minha fala foi construída a partir também da leitura dos nossos textos base e da leitura do texto de Adorno, Educação e Emancipação, e Lucchesi, Filosofia da Educação, e Saviani, Escola e Democracia. Então, com isso, a gente termina esse ciclo de pensar essas questões, né, nessa videoaula intitulada A Educação, a Escola e as Relações Sociais por um Viés Sociológico, pensando como as diferentes tendências, as diferentes visões no campo da sociologia, elas podem influenciar as nossas práticas pedagógicas.